Boa noite. Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo fala assim para os irmãos de Filipos: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A pergunta: em que consiste o seu pensamento? O que predomina no seu pensamento? Quando você entra lá na rede social mais usada, Facebook, a janela branca para você compartilhar alguma coisa, tem uma pergunta. Qual é a pergunta que está lá? No que você está pensando? Hoje em dia, o principal canal de comunicação de muitas pessoas são as redes sociais. A principal rede social de muitas pessoas é o Facebook, que faz essa pergunta. E hoje em dia, nessa época de isolamento social, mais ainda, a rede social, é onde nós mais nos relacionamos com as pessoas. Estamos isolados em casa, devido à pandemia. Então, com isso, o Facebook, Instagram aqui, Twitter, as redes sociais se tornam a nossa boca. Nós sabemos aquele versículo de cor, que Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração. Se você só fala coisas que não agradam a Deus, só quer dizer que seu coração está cheio disso, né? Em Colossenses 3, diz, Colossenses capítulo 3, versículo 1: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, morremos para o mundo e passamos a viver para Deus ressuscitados com Cristo a partir do momento que temos a nova vida. A partir do momento que Cristo nos deu uma nova vida, porque estávamos mortos em ofensas e pecados, como está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Onde, irmão Everton? Deus abençoe. Efésios, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: e ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos, vivendo no pecado, nas transgressões, ofensas contra Deus. Mas a partir do momento que fomos achados por Cristo, porque Ele nos escolheu, nos trouxe para o seu aprisco, Ele nos deu vida, como o apóstolo Paulo diz. Com isso fomos ressuscitados juntamente com Cristo, que é o simbolismo do batismo. Morreu e viveu uma nova vida. Ressuscitados juntamente com Cristo, a partir do momento que morremos para o mundo, fomos ressuscitados com Cristo, passamos a viver com Cristo, nova vida com Cristo. Então temos que, versículo 3, primeiro capítulo 3 de Colossenses, temos que buscar as coisas lá do alto. Continuando o versículo, porque as coisas lá do alto, porque é onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Como Paulo também fala aos Efésios, que nós somos escolhidos por Deus para hoje vivermos em Cristo. Temos que viver nele, porque nós somos o corpo de Cristo. Então nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo
Morremos para o mundo. Graça e paz, Marilene, Deus abençoe. Morremos para o mundo e passamos a viver para Deus. Cristo passa a viver em nós. Então nós temos que desprezar as coisas aqui da terra, as coisas que não agradam a Deus, as coisas que faz nós distanciarmos dele e buscarmos as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, como as Escrituras nos diz. Por quê? Se nós fomos escolhidos por Ele, se nós vivemos a vida de Cristo, temos que buscar as coisas de Cristo, as coisas que o agradam, coisas que demonstra que Ele está em nós. Graça e paz, irmã Liene, boa noite, irmã Mané. Porque uma outra parte das Escrituras Sagradas diz que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra, representantes dele. E lá aos Filipenses também o apóstolo Paulo diz que a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador. Nós não somos daqui, como o apóstolo Pedro também diz lá na carta de 1 Pedro, nós não somos forasteiros aqui na terra. Então nós não tem que mostrar mais, nossa vida não tem que aparecer mais coisas nessa terra, mas a nossa vida tem que demonstrar coisas mais lá, da nossa pátria. Então se nós, como eu disse, a rede social hoje em dia, principalmente, atualmente, nos últimos tempos, mas hoje em dia não tem época de isolamento social, devido à pandemia, é mais ainda. É onde as pessoas mais nos conhecem. É onde mais mostramos a nossa cara, onde mais falamos. E se você só posta, ou 90% das suas postagens é sobre o seu time, o seu trabalho, se você não precisa usar a rede social para trabalhar, sobre política ou qualquer outra coisa aqui da terra, é disso que está cheio o seu coração. Com base naquele versículo que Jesus falou, que eu citei agora há pouco. Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Isso é só a boca, hoje em dia. Se a sua boca só fala coisas que não agradam a Deus, quer dizer que seu coração não cheio disso. Foi Jesus que falou. Então eu tenho que falar a palavra de Deus. Então eu tenho que estudar e viver a palavra de Deus. Não falar mais coisas que não é a palavra de Deus, tem que falar mais a palavra de Deus. Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. E se você é dele, se você nasceu de novo, foi, como diz aqui em Colossenses 3, se você ressuscitasse juntamente com Cristo, você tem que transparecer, mostrar mais com a sua vida o reino de Deus. Aquele versículo muito conhecido, então uma música que nós cantávamos antigamente, Mateus 6:33. Mateus 6:33. Jesus vai falar bem assim, ó. Muita gente sabe de cor o versículo, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é a minha justiça, nem a sua, de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Seu, se referindo a Deus, e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês precisam, Ele vai acrescentar. Busque as coisas dele, busque as coisas do reino dele, fale as coisas do reino dele, proclame as coisas do reino dele, viva as coisas do reino dele, ore as coisas do reino dele, cante as coisas do reino dele, que as demais coisas que você precisa, Ele vai acrescentar. Porque se Ele é o teu pastor, nada vai te faltar. Se é algo que você necessita, que você precisa,
não vai faltar, porque Ele é o teu pastor, Ele vai cuidar de você em toda e qualquer situação. Mas você faz o que Jesus disse, busca primeiro o reino dEle. Também aqui em Filipenses, capítulo 3, pouco antes do primeiro versículo que nós lemos, Filipenses capítulo 3, 19, João 4, 19, 20 e 21, diz: visto que só o destino deles é a perdição, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqueles que são aqui da terra, que são desse reino do mundo, que não nasceram de novo, que não ressuscitaram com Cristo, não se preocupem com as coisas terrenas. O destino deles é a perdição. A ira de Deus sobre eles permanece, como está lá no Evangelho de João. Mas nós, versículo 20, nossa pátria está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo diz aqui no versículo 19, fim do versículo 19, que muitos andavam com eles, porque aqui está dizendo para os irmãos da igreja de Filipenses, na igreja, mas não eram salvos, não era igreja, porque eles eram, o Deus deles era o vento, a glória deles estava na sua infâmia, só se preocupar com as coisas terrenas, o destino deles era a perdição. Mas no versículo seguinte ele disse que a nossa cidade, ele começa com um mas, dependendo da versão, a minha colhi hoje que pois, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo aqui, contrapondo, que aqueles que o destino deles é aqui a terra, o destino deles é a perdição, preocupa com as coisas terrenas. Mas o salvo, no versículo 20 aqui, se preocupa, ou seja, anseia, fala, proclama, anuncia, medita nas coisas dos céus. A nossa pátria, versículo 20, a nossa pátria está nos céus. Como nós vemos no livro de Atos 16, livro de Atos, capítulo 16, versículo 12, que Filipos, para onde Paulo escreve essa carta, era uma colônia de Roma. Assim, a igreja é uma colônia do céu, onde Cristo está. Estamos aqui na terra, mas nós pertencemos ao céu. Tem uma colônia aqui na terra. Naquela época que o Brasil era a colônia de Portugal, estava aqui nesse território, mas pertencia a Portugal. Assim, nós estamos nesse território aqui, na terra, mas nós pertencemos ao céu. Aguardamos aqui o verbo que está aqui no versículo 20, capítulo 3 de Filipenses. É o mesmo anseio de Paulo no versículo 23 do capítulo 1 aqui de Filipenses. Capítulo 1, versículo 3, que ele diz: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Esse é o desejo que nós temos que ter, de encontrar com o nosso Mestre. Todas as vezes que ele usa esse verbo nas suas cartas, se refere à volta de Cristo. Sempre que ele usa esse verbo nas suas cartas, ele se refere à volta de Cristo, ao encontro com Cristo. E qual é a nossa esperança hoje? A esperança do crente é o encontro com Cristo. Somos cidadãos dos céus. Temos que fazer diferença em todas as áreas, em todo lugar. Temos que representar o reino a que pertencemos. Igual como o exército vai em um lugar, ele representa o país da farda que ele usa. Quem está naquele exército. Assim nós.
E Paulo começa o capítulo 4, aqui de Filipenses, com um portanto. Ele termina o capítulo 3 falando dessa pátria ao céu, que um dia vamos nos encontrar com Cristo, vamos ser transformados. O capítulo 4 ele começa, portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos, que estavam presos, irmãos lá na cidade de Filipos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Portanto, estamos de passagem. Nossa esperança é o encontro com Cristo. Nossa esperança não é melhoras aqui. Nossa esperança não é o melhor está por vir, melhor é o Cristo. O nosso melhor que está por vir é o encontro com Cristo. Não é coisas aqui da terra que podem melhorar. O nosso encontro é com Cristo, a nossa esperança. Ele fala aqui, permanecei firmes no Senhor. Primeiro versículo do capítulo 4. Esse mesmo verbo está em capítulo 1, versículo 27. Diz permanecer firmes no Senhor. Versículo 27 aqui. O óculos quebrou, está difícil de enxergar. 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo estava preso e dizia para os irmãos de Filipos, vivei aí na cidade de Filipos, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou eu indo ver vocês, ou ficando aqui preso, longe, mas eu ouça que vocês estão firmes em um só espírito, como a só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Permanecei firmes e vivei na palavra. Paulo disse para eles. É o mesmo verbo que ele usou aqui no começo do capítulo 4. É o mesmo que ele usa na esperança, no versículo 20 e 21, capítulo 3. Firmeza na palavra, na esperança do encontro com Cristo. Essa é a nossa esperança. E no versículo 4, é um versículo que o irmão Everton gosta muito, sempre cita. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. 11 vezes na carta aqui de Filipenses, nesses 4 capítulos, ele fala, sejam alegres. Sejam alegres. Cristo voltará. Ele nos prometeu, lá em João 14, né? Que ele ia preparar uma morada para nós. Ia voltar a nos buscar. Essa é a nossa esperança, é a nossa alegria, irmãos. As coisas aqui da terra vão passar, vão ficar tudo aqui, mas nós temos um encontro com Cristo que nos aguarda. Sejam alegres. Isso não vai passar, isso vai continuar, isso é a nossa esperança, a nossa firmeza tem que ser nisso. Versículo 5 aqui, capítulo 4 de Filipenses, diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação aqui é uma palavra grega que tem um significado de espírito perdoador, ou amabilidade, compaixão. E nosso maior exemplo disso é Cristo. Nós não temos nunca, jamais deixar de falar de Cristo. Ele é nosso maior exemplo. A pessoa que vive essa amabilidade, essa moderação, que tem que sempre ser conhecida pelos os homens. Ela não insiste em seus direitos. Mas ela, como Paulo fala lá, Colossenses, ela considera os outros superiores a si mesmo. Aqui em Filipenses mesmo, ele fala no capítulo 2, versículo 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor,
alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Paulo dizendo para os irmãos de Filipos. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Somos um corpo de Cristo. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Cristo é o cabeça. Temos que ser. E ele fala, repetindo aqui o versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja a vossa amabilidade, compaixão conhecida de todos os homens. As pessoas têm que nos conhecer pela nossa amabilidade, pela nossa compaixão uns para com os outros. Não pela nossa grosseria, pela nossa exaltação, pela nossa amabilidade, compaixão de um para com os outros, generosidade. E termina o versículo assim, perto está o Senhor. E duas maneiras dessa interpretação dessa frase, perto está o Senhor. Uma, que Cristo está perto de voltar para nos buscar, que é a nossa esperança. E a outra, que Ele está muito perto mesmo de nós, porque Ele habita em nós. Somos o templo dEle. Ele é o corpo, nós somos o corpo e a cabeça. E o versículo 6, o próximo versículo aqui, diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos. Mas, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. No lugar da ansiedade, pelas coisas desta terra, enche a sua mente com a palavra e ore. Ore. Em tudo sejam conhecidas as vossas. Diante de Deus, petições, oração e pela súplica. Ansiedade coloca aos pés de Cristo. Então está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele quem? Cristo, Deus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós, ele cuida da gente. Se você preencher a sua mente com a palavra e lançar sobre ele em oração a sua ansiedade, a sua petição, tudo que você precisa, que você está necessitando, a paz dele tomará conta da sua mente. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para terminar, ele chama os irmãos de Filipos e nós à vida de obediência, que começa na mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seu pensamento tem que ser ocupado por essas coisas, pelas coisas que vêm de Deus, pela palavra de Deus. Seu pensamento tem que ser ocupado pela palavra de Deus. O que eu também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo falou, pensem em coisas boas, coisas que devem respeito, coisas justas, coisas que é pura, coisa que é amável. Pensem em coisas que levam a boa fama. Pensem em louvor a Deus, que isso vai ocupar o pensamento de vocês. E o que também vocês aprenderam, receberam de mim, que ouviram de mim, isso vocês pratiquem. E com isso ele fecha. Deus da paz será convosco. Deus da paz será convosco.
Você viver a palavra de Deus em sua vida. Viver a palavra de Deus. Somente culpada pela palavra de Deus. Lançar a ansiedade aos pés dele em oração. O Deus da paz vai tomar conta da sua vida e a paz dele vai ser o árbitro na sua vida. Você vai ter o consentimento dele. Você vai viver para ele a cada dia. Viva a vida de Deus. Viva sua mente centrada na palavra de Deus. Que aí Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 15. Tudo que pedires, crendo recebereis. Tudo que pedires, crendo recebereis. Se você viver a palavra de Deus, você vai receber. Se você viver a palavra de Deus. Se você viver a palavra de Deus, você vai pedir de acordo com a palavra de Deus. Você vai receber. Amém. A palavra que eu tinha aqui estudado, eu tinha falado com os irmãos uma vez, onde eu estava aqui mexendo no caderno, eu li, achei e resolvi compartilhar com meus amigos que estão aqui comigo, com meus irmãos nessa noite. Deus abençoe cada um de vocês que estiveram comigo aqui. Deus abençoe nessa noite. Irmão Everton, irmã Niene, irmã Neia, irmã Bilene. Deus abençoe. Fique na graça e a paz de nosso Deus. Quer orar, irmão Everton, com a gente aqui?